Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo já começou a se mover a seu favor, mesmo que tudo ao seu redor ainda pareça confuso, atrasado ou silencioso demais. Há sinais acontecendo agora, discretos, mas precisos, indicando que a sua vitória não está distante como você imagina. Muitas pessoas perdem o que Deus está fazendo porque esperam fogos de artifício, quando, na verdade, Ele fala primeiro por padrões. E se você reconhecer esses sinais antes do tempo certo, você não apenas entende o processo, você se posiciona para atravessá-lo com clareza. Existe uma diferença entre esperar por um milagre e perceber que ele já está em construção. Deus raramente age de forma aleatória. Antes de toda virada significativa na Bíblia, houve avisos, movimentos prévios, situações que pareciam confusas, mas que na verdade eram preparação. O problema é que, quando não entendemos o que estamos vivendo, interpretamos os sinais como ataques, perdas ou atrasos sem propósito. Este conteúdo não é apenas para informar, é para alinhar. Há pessoas assistindo agora que estão em um ponto exato da jornada espiritual em que desistir parece lógico, mas continuar é estratégico. Se você conseguir identificar pelo menos alguns dos sinais que serão revelados aqui, isso muda completamente a forma como você interpreta o que está acontecendo na sua vida hoje. Talvez você esteja se perguntando por que tanta pressão apareceu de repente, ou por que decisões simples agora parecem exigir coragem extrema. Nada disso é coincidência. Existe um motivo específico pelo qual certas coisas estão sendo expostas agora, e entender esse motivo pode ser a diferença entre resistir em paz ou lutar contra o processo errado. E há algo ainda mais importante que muitos ignoram. Quando Deus sinaliza que a vitória está próxima, Ele também testa se você está pronto para sustentá-la. Os sinais não vêm apenas para animar, vêm para revelar maturidade espiritual. E o primeiro deles costuma surgir de forma desconfortável. O primeiro sinal profético é o aumento repentino da pressão. Situações que antes eram controláveis, agora parecem mais intensas, mais exigentes, mais desgastantes. Não é porque você está piorando, é porque você está avançando. Sempre que algo valioso está prestes a ser liberado, a resistência aumenta. Isso acontece porque aquilo que será conquistado exige uma versão mais firme de você. Observe como desafios antigos tentam reaparecer justamente agora. Medos que pareciam resolvidos, dúvidas que estavam silenciosas, inseguranças que voltam sem aviso. Isso não é retrocesso, é exposição final. O que não pode seguir com você para o próximo nível precisa ser confrontado antes da virada. Na Bíblia, esse padrão é claro. Antes de grandes conquistas, houve confrontos decisivos. Antes da promessa se cumprir, a fé foi esticada ao limite. Não porque Deus desejasse ver sofrimento, mas porque Ele precisava revelar resistência. A vitória não é apenas o resultado, é a capacidade de permanecer firme quando tudo tenta fazer você recuar. Se você sente que está sendo pressionado de todos os lados, mas ainda assim algo dentro de você insiste em continuar, isso é um sinal claro de preparação. Pessoas que não estão perto da vitória raramente enfrentam batalhas tão específicas. A intensidade revela a proximidade da mudança. Agora, escreva nos comentários a frase: "Eu permaneço firme". Às vezes, declarar em voz escrita aquilo que o Espírito já decidiu é o primeiro passo para atravessar o que está tentando te parar. O segundo sinal profético surge quando perdas começam a acontecer de forma aparentemente injusta. Pessoas se afastam, oportunidades se encerram, portas que você acreditava serem definitivas simplesmente se fecham. Isso costuma gerar confusão, porque a lógica humana associa avanço com acúmulo, mas no reino espiritual, crescimento quase sempre começa com esvaziamento. Existe algo que poucos entendem. Deus não remove coisas por crueldade, Ele remove por incompatibilidade. Certos relacionamentos, hábitos e ambientes não sobrevivem ao nível de autoridade que está sendo preparado para você.
e se eles permanecessem, seriam um peso, não um apoio. O que dói agora pode ser exatamente o que estava atrasando sua próxima estação. Quando Abraão foi chamado, ele precisou deixar para trás tudo o que lhe era familiar. Não porque aquilo fosse ruim, mas porque não cabia no futuro que Deus estava desenhando. Da mesma forma, quando algo sai da sua vida neste momento, não significa rejeição, significa realocação. Há uma razão silenciosa pela qual você não consegue mais se encaixar em lugares onde antes se sentia confortável. Conversas já não fazem sentido, ambientes parecem vazios, certas rotinas perderam o brilho. Isso não é ingratidão, é discernimento sendo ativado. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Aquilo que sai agora evita perdas maiores depois. O afastamento atual pode estar te livrando de dores que você nem imagina. Mas existe um terceiro sinal que geralmente aparece logo após essa fase, e ele exige atenção absoluta. O terceiro sinal profético é quando orientações específicas começam a surgir de maneira insistente. Não são pensamentos aleatórios, são direcionamentos que se repetem, ideias que não desaparecem, impulsos internos que retornam mesmo quando você tenta ignorá-los. É como se algo estivesse constantemente puxando sua atenção para a mesma direção. Deus raramente fala em caos. Quando ele está prestes a mover algo grande, ele começa a alinhar decisões pequenas. Uma conversa que você sente que precisa ter. Um passo que parece simples, mas exige coragem. Uma mudança que você adia porque não entende totalmente, mas sabe que precisa acontecer. Essas instruções costumam vir antes da explicação. Primeiro vem o chamado, depois o entendimento. E isso incomoda porque desafia o controle. Mas todas as grandes viradas espirituais começaram assim. Alguém obedeceu antes de ter garantias visíveis. Se você percebe que certas ideias estão acompanhadas de paz, mesmo que tragam medo, isso é um indicativo forte de direção divina. Confusão gera ansiedade, direção verdadeira gera responsabilidade, e responsabilidade pesa, mas não desorganiza. Ignorar essas orientações não impede o plano de Deus, mas pode atrasar o seu acesso a ele. Existe algo específico que precisa ser feito agora, e a pergunta não é se você ouviu, mas se está disposto a responder. Porque o próximo sinal costuma aparecer logo após essa decisão. O quarto sinal profético se manifesta quando sua fé começa a ser exigida de maneiras que desafiam completamente a lógica. Deus passa a pedir atitudes que parecem prematuras, desconfortáveis ou até arriscadas demais para o momento atual. Não porque ele queira confundir você, mas porque a obediência agora define o nível de autoridade que você carregará depois. É nesse ponto que muitos recuam. Dar quando ainda falta, perdoar quando a dor ainda é recente, continuar firme quando tudo sugere parar. Esses testes não são punições, são confirmações. A fé verdadeira não se prova quando tudo está claro, mas quando você escolhe agir mesmo sem todas as respostas. Cada grande personagem bíblico enfrentou esse momento. Antes da promessa se cumprir, houve um pedido que parecia ilógico, e esse pedido sempre separou os que acreditavam apenas no resultado daqueles que confiavam no processo. O teste nunca foi sobre capacidade, foi sobre disposição. Se você sente que está sendo convidado a dar um passo que expõe sua confiança, isso não é coincidência. O céu não testa quem não está pronto para receber. E aquilo que você decide fazer agora ecoa diretamente na velocidade da sua próxima conquista. Muitos oram pedindo avanço, mas recuam quando o avanço exige renúncia. É exatamente aqui que a vitória começa a se desenhar, silenciosa, invisível, mas irreversível. O quinto sinal profético aparece de forma sutil, porém poderosa. Uma paz incomum começa a surgir mesmo em meio ao caos. As circunstâncias não mudaram completamente, mas algo dentro de você está diferente. O medo já não domina, a ansiedade não controla suas decisões.
e há uma sensação de estabilidade que não depende do cenário externo. Essa paz não é negação da realidade, é discernimento espiritual. Ela surge quando o seu espírito percebe algo que a mente ainda não consegue explicar. Enquanto tudo ao redor grita urgência, você sente calma. Enquanto outros entram em desespero, você consegue respirar com clareza. Esse tipo de paz não aparece no início da jornada, ela surge perto do cumprimento. É como se uma confirmação silenciosa estivesse sendo liberada, dizendo que o desfecho já está decidido. Por isso, ela não elimina os desafios, mas muda a forma como você os atravessa. Quando você percebe que consegue descansar, mesmo sem controle total da situação, isso é um sinal claro de alinhamento. Deus não entrega esse nível de paz para quem está fora do processo. Ele entrega para quem já está posicionado. Mas existe algo que muitos não percebem. Depois que essa paz se estabelece, surge um chamado à ação. E é aí que a maioria se confunde. O que você faz quando já sente que venceu, mas ainda está no meio da batalha? Quando a paz se instala antes da mudança externa, algo específico começa a acontecer. Deus passa a tratar o seu posicionamento, não mais o seu preparo. A fase de entender termina e a fase de sustentar começa. É nesse ponto que muitos se confundem, porque esperam novas confirmações, quando na verdade já receberam tudo o que precisavam para avançar. A vitória não se anuncia com barulho, ela exige postura. Pequenas escolhas passam a carregar peso eterno. A forma como você responde a provocações, como administra o silêncio, como mantém integridade quando ninguém está observando, tudo isso se torna parte do processo final. Não é mais sobre aprender, é sobre permanecer. Há um detalhe importante aqui. Quando Deus silencia depois de ter falado claramente, isso não é ausência, é confiança. Ele não repete instruções para quem já está alinhado. E esse silêncio costuma gerar insegurança em quem ainda espera emoção, mas gera maturidade em quem compreende o processo. Se você sente que Deus não está falando tanto quanto antes, talvez seja porque agora Ele está observando como você caminha com o que já recebeu. A ausência de novas palavras é, muitas vezes, a confirmação de que o próximo passo depende apenas da sua decisão. E é justamente nesse intervalo, entre a certeza interna e o movimento externo, que o próximo sinal começa a se manifestar de maneira quase imperceptível. O sexto sinal profético é a reorganização inesperada das circunstâncias. Coisas começam a se ajustar sem que você force. Conversas surgem no momento certo. Pessoas reaparecem com propostas diferentes. Situações que pareciam travadas começam a se mover lentamente, mas com consistência. Nada acontece de forma explosiva. O que muda primeiro é o fluxo. O que antes exigia esforço excessivo, agora acontece com menos resistência. Não é facilidade total, mas é fluidez. Isso indica que o ambiente está sendo alinhado para sustentar aquilo que está por vir. Essa reorganização não acontece para impressionar você, mas para proteger o que será entregue. Deus prepara o terreno antes de plantar algo que precisa crescer. Por isso, ajustes sutis antecedem avanços visíveis. Se você observar com atenção, perceberá que obstáculos começam a perder força, mesmo que ainda existam. Eles já não te paralisam, já não controlam seu humor, suas decisões ou sua fé. Isso é sinal de autoridade sendo estabelecida. Mas atenção, quando esse alinhamento começa, há uma decisão que precisa ser tomada rapidamente. Porque o que define se a vitória será plenamente acessada não é o sinal em si, mas a resposta que você dá a ele. O sétimo sinal profético se revela quando você percebe que já não reage como antes. Situações que costumavam te tirar do eixo agora não têm o mesmo poder. Palavras que antes feriam agora passam sem criar raízes. Isso não é frieza emocional, é maturidade espiritual. Algo dentro de você foi fortalecido sem alarde. Esse sinal é importante porque indica que a batalha principal já foi vencida internamente. A vitória externa quase sempre é consequência de uma mudança interna consolidada.
Quando o inimigo perde acesso às suas reações, ele perde vantagem. E quando você mantém clareza sob pressão, você assume controle do processo. Muitos confundem essa estabilidade com acomodação, mas é o oposto. Você não desistiu, você se ajustou. Não é mais movido por impulsos, mas por convicção. Isso encurta caminhos e evita decisões que atrasariam a promessa. Quando você começa a escolher o silêncio em vez da explicação, a firmeza em vez da defesa e a constância em vez da pressa, algo muda no ambiente espiritual ao seu redor. Esse comportamento não surge do nada. Ele é construído ao longo de todo o processo anterior. E é justamente após essa mudança interna que o próximo sinal costuma surgir de forma decisiva, exigindo atenção total para não ser desperdiçado. O oitavo sinal profético é a necessidade clara de decisão. Não dá mais para permanecer em cima do muro. Algo dentro de você sabe que adiar agora custa mais do que arriscar. As opções ficam evidentes e a omissão começa a pesar mais do que o erro. Deus não força escolhas, mas Ele cria ambientes onde a escolha se torna inevitável. Você sente que permanecer como está já não é confortável. Não há conflito externo intenso, mas há um incômodo interno persistente que empurra para frente. Esse momento separa quem apenas entendeu os sinais de quem está disposto a agir com base neles. A vitória não se manifesta enquanto a decisão é evitada. Ela se revela quando a responsabilidade é assumida. Se você chegou até aqui na narrativa, é porque reconhece esse ponto de tensão. Não é medo do fracasso, é respeito pelo impacto da escolha. E isso mostra que você está mais perto do que imagina. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu like, se inscreva para continuar recebendo conteúdos como este e ative o sininho das notificações para não perder os próximos passos dessa jornada. Às vezes, o simples ato de se posicionar já faz parte da resposta que você estava esperando. O nono sinal profético aparece quando você percebe que a espera já não gera desespero, mas expectativa consciente. Não é mais ansiedade por resultado, é confiança no processo. Você entende que não está parado, mesmo quando tudo parece silencioso. Há uma convicção tranquila de que o tempo não está sendo desperdiçado. Esse tipo de espera não é passiva, ela é ativa internamente. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais externos imediatos. Isso revela maturidade espiritual, porque somente quem confia de verdade consegue permanecer fiel quando a urgência já não grita. É nesse ponto que muitos se precipitam, tentando forçar o que já está alinhado. Mas você sente que não precisa empurrar nada. O que é seu encontrará você no tempo certo. Essa percepção não vem de palavras, vem de experiência. Quando a espera deixa de ser um fardo e se torna parte do caminho, algo muda no ritmo da vida. Você não corre mais atrás do que precisa acontecer. Você caminha sabendo o que acontecerá. E quando essa consciência se estabelece, o último sinal começa a se manifestar com precisão. O 10º sinal profético é a confirmação silenciosa. Não vem como anúncio público, nem como emoção intensa. Vem como clareza. Você simplesmente sabe que chegou ao ponto certo. As dúvidas não desaparecem totalmente, mas já não governam suas decisões. Essa confirmação não precisa de aprovação externa. Ela se sustenta sozinha. Você percebe que não precisa mais convencer ninguém, explicar nada ou justificar suas escolhas. Há segurança no caminho, mesmo sem garantias visíveis. Tudo o que parecia desconexo ao longo do processo agora começa a fazer sentido. As perdas, os atrasos, as mudanças internas, as decisões difíceis. Nada foi em vão. Tudo contribuiu para te preparar para sustentar o que está prestes a se manifestar. A vitória, nesse ponto, já não é apenas um evento futuro. Ela já moldou quem você se tornou. E isso garante que, quando ela se revelar por completo, você não a perderá por imaturidade, medo ou despreparo. Se você chegou até aqui, entenda isso com clareza.
Sua vitória não está distante. Ela já está em movimento, já foi confirmada internamente e agora aguarda apenas o momento certo de se tornar visível. Caminhe com essa certeza, sustente essa postura, porque o que foi preparado para você não será perdido no caminho.